O nosso tema de hoje é a paz interior. Certa vez eu conversava com um amigo sobre esse tema e ele me disse o seguinte: olha, paz interior, para ter paz interior você tem que se mudar para o interior, porque aqui na capital, nessa cidade dos infernos, não dá para ter paz. Era essa a visão dele. Com certeza, quando ele tinha que vir para São Paulo, as coisas para ele ficavam meio complicadas. Mas devemos considerar também que mesmo vivendo no interior, numa cidade mais pacata, num clima mais ameno, mesmo assim, há muitas pessoas que carecem da paz interior. Muitas pessoas continuam trazendo seus conflitos íntimos, até porque o exterior, a agitação, a agressividade, a periculosidade da cidade grande, com certeza são fatores que podem sim desestabilizar o nosso mundo íntimo, mas tudo depende de como nós reagimos a estas atribulações que vêm de fora, porque nós queremos a paz interior, aquela que resiste aos problemas que vêm de fora para dentro. Então, esta paz tem que resistir aos fatores externos e esta paz, ela acompanha aquela recomendação de Jesus. É uma consequência das recomendações de Jesus, do amai-vos uns aos outros. Não faça aos outros o que você não gostaria que lhe fosse feito. Estas regras, estas leis divinas, elas servem como um lema, uma baliza para, enfim, conquistarmos. É um caminho para conquistarmos a tão sonhada paz interior. Esta paz que se embasa na consciência tranquila. E para termos a consciência tranquila, precisamos amar, precisamos ser bons, precisamos corrigir os erros que cometemos no passado e no presente. Mesmo trazendo ainda a culpa, o sentimento de culpa pelos erros que cometemos e que ainda não conseguimos reparar, mesmo assim conseguiremos ter esta paz interior desde que estejamos nesse caminho do bem. Assim, poderíamos simplesmente encerrar por aqui a nossa palestra, porque já temos o problema e já temos a solução. Mas seria como chegar no médico com a doença e ele simplesmente nos dar uma tabelinha de procedimentos para termos uma vida saudável. De pronto nós precisaríamos do remédio e ele precisaria receitar esse remédio. Então, nós trazemos, com certeza, alguns problemas íntimos, alguns conflitos, algumas inquietações, no mínimo, e aí precisamos de algo que nos amenize as consequências dessas atribulações íntimas que são fruto das nossas próprias atitudes e pensamentos. Então, precisamos primeiramente ver se queremos sair do conflito, sair do problema em que nos situamos, daquela coisa que está ali dentro de nós e que, por incrível que pareça, algumas pessoas não percebem e outras gostam. Algumas pessoas vivem dentro desta guerra íntima e, como consequência disso, fazem da sua vida uma guerra e gostam dessa guerra, acham que a vida é assim mesmo, uma disputa, enfim. Fazem da sua vida algo que para elas é normalmente calcado nesse conflito íntimo. Para perceber que isso não é uma coisa boa para si mesmas, vão ter que colher os frutos dessa exacerbação
do conflito, porque este conflito está dentro e vai se exteriorizando também. Há outras que, mesmo conscientes do conflito e do problema, gostam. Eu conversava com um outro amigo meu, líder de uma empresa de porte médio, com mais de 100 funcionários, e ele me falava assim: nossa, Zé, eu estou tão estressado, é tanto problema da empresa que chega até mim, um vem e reclama de outra coisa, outro de outra coisa, todos os problemas vêm para mim. Aí eu falei, mas isso é consequência de como você dirige a sua empresa. Você é uma pessoa muito centralizadora, muito controladora. Então, os problemas todos chegam até você porque você também faz questão disso. Você quer saber de tudo em todas as áreas. Se você pudesse, controlaria até os pensamentos dos seus funcionários. Então é natural que tudo chegue até você e é você que vai ter que resolver, porque você faz questão disso. Aí ele responde: pois é, mas eu acho que tem que ser assim. E eu digo: então, se tem que ser assim, você vai continuar tendo esse estresse. Ele vira: pois é, mas eu só queria mesmo desabafar. Eu disse: está bem, se você acha que o desabafo vai amenizar ou até resolver os seus problemas, está feito o desabafo. Quero ver no dia seguinte, nos demais dias, como vai ser a sua convivência com estes problemas todos que podem aumentar de tamanho. Enfim, é um problema que a criatura vai ter que se conscientizar para, enfim, mudar de atitude. Mas, uma vez que nós detectamos o nosso conflito íntimo, percebemos o que está pegando, o que está me deixando triste, zangado, cansado, estressado, o que está me perturbando interiormente. Quando percebemos isso, geralmente já houve consequências disso, até porque muitos de nós já renascemos nesta atual existência com esses dramas íntimos. Então há pessoas que já reencarnam trazendo complexo de culpa, medo, sensação de abandono, trazem o ódio por si mesmas. Tem pessoas que não gostam de quem são. Como é que elas vão ter paz com as outras pessoas se não gostam nem de si mesmas? Esse ódio interno, a tendência dele é se expandir. A pessoa não percebe, mas aos poucos ela vai odiando a si mesma e as outras pessoas ao seu redor também. Muito bem. Detectamos o problema e queremos sair do problema. Queremos a tal da paz interior. Mas para isso vir, precisamos antes de um tratamentozinho, um remedinho, alguma coisa que diminua os efeitos vibratórios deste conflito que já está conosco há um certo tempo. Essas ideias conflituosas que trazemos, elas geram uma energia enfermiça. E isso vai se acumulando no nosso corpo espiritual. De tanto se acumular no corpo espiritual, isto vai também reverberando, vai chegando até o nosso corpo físico na forma de doenças. Pois bem, se ainda não chegou na forma da doença física, porque se chegou nós temos que tratar a doença física, mas se ainda não chegou, mas percebemos os efeitos desse conflito, e muitos desses efeitos atendem pelo nome de insônia, estresse, síndrome do pânico, depressão, desânimo e outras coisas mais, aí a doutrina espírita fala do passe espiritual, do passe magnético para alguns. É a mesma coisa. Estamos transmitindo energias. Se falamos em passe espiritual é porque contamos deliberadamente
com a ajuda espiritual para essa transmissão, essa transfusão de energias e esta limpeza energética que deverá ser feita naquele que apresenta essa consequência do conflito interior. Esta energia enfermiça acumulada, ela pode ser retirada através do passe espiritual e dependendo do quanto estamos intoxicados energeticamente, vai ser um tratamento mais ou menos prolongado até que estejamos libertos da maior parte desta energia. Porque se o nosso pensamento continua enfermiço, a gente se libera de parte da energia, mas estamos acumulando novas energias enfermiças. Mas enfim, temos o passe espiritual, temos outras práticas que podem também ajudar, meditação, enfim, outras práticas terapêuticas que vão nos auxiliar a nos sentirmos mais leves e mais livres. Não vão resolver o problema, mas vão amenizar um bocado. E com a mente mais livre, sem esse peso todo que carregamos, aí sim conseguimos pensar melhor naquilo que trazemos. E aí, novamente, existe a ajuda para nós mesmos conseguirmos transformar interiormente aquilo que é causa deste conflito. E, obviamente, o conhecimento espírita vai nos ajudar neste processo. Psicoterapias e outras terapias também podem nos ajudar neste processo que envolve o autoconhecimento, envolve o nosso desejo de ter uma vida melhor, o nosso desejo de conquistarmos essa tão sonhada paz interior. E aí veremos surgir uma paz que resiste às lutas cotidianas, resiste aos conflitos externos de opinião, porque eu posso muito bem manter a minha opinião contrária à do outro e mesmo assim permanecer em paz. Há pessoas que, sob o pretexto de se manter em paz, ficam omissas perante a vida. Falam, não vou brigar com fulano, vou concordar com ele. Interiormente não concorda, mas não se manifesta. Então vai deixando sempre que seja feita a vontade do outro, mesmo que aquilo lhe pareça extremamente errado. Então a pessoa torna-se omissa, achando que com isso está sendo resignada, está cultivando a paz. Não, interiormente ela está cultivando justamente esse conflito consciencial. Estou sendo passivo diante de algo que considero errado. Então existem muitas formas de manifestar a nossa paz, a nossa suposta paz, de maneira enganosa. Mas a paz autêntica, ela nos diz que devemos obedecer à nossa consciência. Assim sendo, eu me posiciono interiormente e não tenho medo de exteriorizar a minha posição, por piores que sejam os julgamentos alheios. Reparem que isso é diferente de ficar por aí jogando supostas verdades na cara das pessoas apenas para demonstrar o nosso descontentamento com elas. É totalmente diferente. É simplesmente estar de acordo com a nossa integridade moral e agir assim perante o mundo. Esta paz é aquela que precisamos cultivar e é esta que se tornará indestrutível. É esta que fará com que sigamos adiante em paz diante de toda e qualquer adversidade. O mundo pode estar caindo, eu estou em paz. Chegou a hora de ter uma provação rude na minha vida.
eu sofro com esta provação. Lógico, é uma provação, é algo difícil, eu sofro, mas eu estou em paz. Eu cultivo a certeza de que Deus é justo e de que eu tenho condições de superar mais este problema. É a fé se manifestando dentro de nós, dando respaldo para esta paz que estamos cultivando. Igualmente, eu chego no final da minha vida, estou no final da existência, vou conhecer a morte física. Que desespero, não vou morrer, e agora? Agora eu estou em paz. Mas será que eu não tenho medo? Tudo bem, eu posso ter medo. Mesmo com medo, eu permaneço em paz. Porque este medo não vai me dominar, ele está presente. Mas este momento da morte, este momento vai passar, porque é uma morte física. Eu continuarei vivo, eu atravessarei o portal da morte física para conhecer a vida espiritual e permanecer mais vivo do que nunca. Então a paz deve seguir comigo. A paz deve estar presente dentro de nós. A paz deve permear os meus relacionamentos, para que eu também consiga semear nos corações próximos a mim este desejo, este cultivo da paz interior. Reparem que quando a humanidade, em sua maioria, buscar de fato esta paz, não haverá mais guerras, porque a guerra é a exteriorização deste conflito íntimo que trazemos. Que possamos, então, aderir a este projeto de paz interior na nossa vida, sustentando-a nas lutas e nas dificuldades, e desfrutando dela em todos os momentos, para percebermos como se constrói a própria felicidade. E que Deus nos abençoe nesse processo. Que assim seja.